Igreja de Deus, um povo tirado da sepultura para o trono. É o título dessa sessão toda que nós acabamos de ler e que nós vamos estudar nos próximos cultos, do verso 1 ao verso 10. Os irmãos lembram que nós estudamos todo o capítulo 1 já, e o capítulo 1 fala das riquezas que, como crentes, nós temos em Jesus. E agora o capítulo 2 do livro de Efésios fala do lugar onde Jesus nos colocou, da onde Ele nos tirou, da sepultura, e para onde Ele nos levou, para o trono, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus. Esse texto, amados irmãos, eu vou dividir ele, verso 1 ao verso 3, se você... Presta atenção em mim. Se você imaginasse esse texto como uma pintura, quando eu li esse texto, eu ia imaginando isso. Se você entender esse trecho que você vê na sua Bíblia, olha para a sua Bíblia, você vê esse trecho, do verso 1 ao verso 10. Se você vê esse trecho como uma pintura, se você colocasse cores nesse texto, do verso 1 ao verso 3, você colocaria cores que simbolizassem trevas, que simbolizassem morte. No verso 4 do início, você colocaria uma cor que simbolizasse alguma transição, e do verso 4 em diante até o verso 10, você deveria entender o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse texto, talvez colorindo com cores que simbolizem vida, luz e salvação. Nós preparamos uma arte para você poder entender o que eu estou querendo dizer a respeito desse texto. Pedi para o Lucas colocar para mim ali. Olha comigo. Do lado de cá desta luz amarela, você tem... Pode deixar naquele... Esse daí, para os irmãos entenderem. Você tem cores que simbolizam escuridão e morte. Do verso 1 ao verso 3, quando o apóstolo Paulo enfatiza, ele diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos no passado, fazendo as inclinações da nossa carne, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí ele vai dizer no final do verso 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba que o tom do texto do que Paulo está falando, preste atenção se você não vai conseguir me acompanhar. É um tom de morte, de escuridão. Verso 1 ao verso 3. E aí nós temos uma transição, inclusive textualmente, esse texto ele é todo marcado por transições com a sentença, mas Deus. Há anos eu enfatizo para os irmãos a necessidade de quando você ler a sua Bíblia, você prestar atenção nos mas da Bíblia. Eles sempre trazem uma contradição, um contraste. Esse texto é um texto de contrastes. Porque ele fala todas essas coisas ruins do lado de cá, aí ele diz, mas Deus, apesar desse estado em que nós estávamos, preste atenção, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Ou seja, ele começa a traçar o lugar para onde Deus te leva no cristianismo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Ele traz um ambiente de vida do lado de lá. Do verso 4 ao verso 10. Quem está acordado, dá uma glória a Deus aí, só para eu saber. Você precisa gravar, enquanto a gente estuda esse texto, essa imagem.
de trevas, de transição e de luz. Bom, do verso 1 ao verso 3 da sua Bíblia, a gente pode voltar para a Bíblia agora. Ele vai dizer o seguinte, ele traz algumas verdades. Eu quero analisar esses quadros agora com você. Eu vou analisar com você o quadro de trevas. Hoje em dia não dá mais para falar quadro negro, senão dá problema, né? O quadro de trevas, de escuridão. Vou analisar com você a transição textual. E domingo que vem, ou talvez no outro domingo, eu vou analisar com você a vida e o lugar para onde Jesus quer te levar em 2026. Quem está comigo aí, dá uma glória a Deus. Bom, verso 1, primeira verdade que ele nos mostra é o estado do homem sem Deus. É um estado de morte. Ele vai dizer que Deus nos deu vida enquanto crentes, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. O ser humano sem Deus é um ser humano que está morto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte no mundo, e assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, 3:23, e todos estão destituídos da glória de Deus. Pastor, eu não estou entendendo o que essa mensagem tem a ver comigo. Então deixa eu ser mais claro para você. Ansiedade, depressão, preste atenção, angústia existencial, medo constante, insegurança, vergonha, sentimento de vazio, crises de identidade, amargura, culpa psicológica, baixa autoestima ou super alta autoestima, solidão profunda, conflitos familiares, divórcio, traição conjugal, adultério, rebeldia de filhos para com os pais, filhos desobedientes, pais ausentes, violência doméstica, marmanjo batendo em mulher, mulher de alguma forma batendo nas crianças de uma forma que seja além da conta, violência doméstica, inveja entre irmãos, ciúmes, rivalidades, amizades destruídas, falta de perdão, isolamento social, mentira, corrupção, injustiça, exploração do próximo, violência, assassinatos, guerras, racismo, ódio, egoísmo, ganância, opressão daqueles que são mais pobres, criminalidade, doenças, osteoporose, câncer, gripe, dor de cabeça, dores nas costas, dor nos ossos, envelhecimento, limitações físicas, sofrimento físico, fadiga, morte física, cansaço extremo no trabalho, frustração profissional, desemprego, exploração trabalhista, falta de propósito na vida, estresse constante, desastres naturais na natureza, fome, secas, pragas, coronavírus, outras pragas que afetaram o mundo no decorrer da história, animais violentos, desequilíbrio ecológico. Agora deixa eu ir para alguns efeitos espirituais. Separação de Deus, ódio pela igreja, ódio pelos crentes, ódio dos pastores, perda de comunhão com o Criador, coração inclinado ao pecado, idolatria, cegueira espiritual, endurecimento de coração, culpa diante de Deus, medo de Deus, ser muito ira ao invés de amor, religião vazia, hipocrisia religiosa. Quer tentar ser santo com as próprias forças, você está sendo santo com gravata, com vestido. Hipocrisia religiosa, exploração religiosa, pastores picaretas,
pai de santos picaretas, padres picaretas, políticos picaretas, todo o mal que existe no mundo, toda a morte que existe no mundo, toda a dor pela qual você passa, preste atenção em mim, todo problema que você está enfrentando, todo pecado que você comete, todo vício que só você sabe que ainda tem e você acalenta no teu coração, é efeito da queda do homem e do pecado no mundo e do fato de Efésios 2:1 nos dizer que todos nós, sem Deus, estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Diga misericórdia. Pastor, por que existe fome? Pastor, por que existe divórcio? Por que existe traição? Por que existe todos esses elementos que eu citei para você? Porque o pecado está no mundo. E porque o ser humano sem Deus está morto nas suas transgressões, violação das leis de Deus. E em seus pecados, pecado, atitude, pensamento ou palavra, atitude, pensamento ou palavra que desagrada, que ofende a santidade de Deus. Pecado, deixa eu repetir para você gravar. Transgressão, violação das leis estabelecidas e morais de Deus. Pecado, atitude, pensamento ou palavra que ofende a santidade de Deus. Você agir de uma forma, você mentir para alguém, ou você pensar coisas inapropriadas, que ofendem a santidade, o caráter de Deus. Pecado. Quem está acordado, dá uma glória a Deus aí. Pode se mexer na cadeira, porque está incomodando, que eu sei. Nessa hora começa a olhar relógio, começa a querer. Não adianta. O Espírito Santo te trouxe aqui para curar o teu coração e santificar a tua vida. Presta atenção em mim. Agora está meio ruim, mas vai melhorar daqui a pouco. Porque o texto próprio melhora, mas o texto começa ruim. O evangelho, ele não é evangelho de empolgação. O evangelho verdadeiro, é por isso que ele não agrada a qualquer pessoa, é por isso que é muito mais fácil ser crente em casa, ser crente longe da igreja, ser espírita, ser qualquer outra coisa. Porque as outras religiões, budismo, zoroastrismo, espiritismo, elas não viram para o ser humano, elas não apontam um dedo no peito do ser humano, e elas não mostram o quão pecador ele é. Tira da tua mente essa ideia de que você é uma pessoa boa, só porque dá comida para mendigo que passa na tua porta. Alguma vez na tua vida você já mentiu para alguém, se é que ainda não mente. Alguma vez na tua vida você já foi injusto com alguém, se é que ainda não é. Você não é bom coisa nenhuma. Eu não sou bom coisa nenhuma. A Bíblia diz que longe de Deus, nós estamos mortos em pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Aí a Bíblia vai colocar aqui no segundo momento, o ambiente no qual esse homem morto está inserido. O evangelho, ele é doce, mas ele começa com uma notícia amarga. Ele começa dizendo para você: ei, fulano, ciclano, você não é uma pessoa boa, você é um pecador. Aí ele vai dizer, no outro tempo, qual que é o teu outro tempo aí? 1900 e bolinha? 1990, quando você ia para bailão? Quando ia para fazer... Outro tempo. Paulo está falando para crentes, por isso que ele está dizendo, olha, no outro tempo nós todos andamos, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. O que ele está colocando aqui, em primeiro lugar? O ambiente no qual nós desenvolvemos os nossos delitos e pecados livremente. Você desenvolve livremente, você se sente em casa no mundo, pecando. O mundo, ele não é desconfortável quando você peca lá fora. Conduzindo as nossas vidas em completa harmonia com o espírito da humanidade alienada de Deus. Nós andávamos segundo o curso, o fluxo desse mundo. Nós falávamos, antes de virar cristão de verdade, quem já virou cristão, quem ainda não é, e for virar, nós falávamos do modo do mundo, porque o mundo tem um jeito de falar. Nós tínhamos o palavreado do mundo, porque o mundo tem um palavreado. O mundo tem palavras chulas, o mundo fala palavrão, o mundo tem palavras de agressão. Lá no mundo, o marido grita com a esposa. O mundo tem um modus operandi. O mundo tem uma cultura, tem um jeito de falar, tem um jeito de se comportar, tem um jeito de se vestir, tem um jeito de tratar os pais, tem um jeito de tratar o patrão, os colegas, tem um jeito de tratar o cônjuge, como eu acabei de falar. São cultura do mundo, práticas do mundo.
O apóstolo Paulo, ele diz que quando nós não alcançamos o evangelho, nós estávamos no mundo e nós falávamos como o mundo, nós nos comportávamos como o mundo, nós nos vestíamos como o mundo se veste, nós tratávamos as pessoas ao nosso redor como o mundo trata. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer lá em 1 João, não precisa abrir, pode ficar aí, 1 João 2,15 ao 17 diz que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 4,4 que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque esse sistema mundano, ele é o sistema de pessoas que não têm Deus. E esse sistema mundano, ele tem um rei, um imperador, vamos colocar assim. Rei não, porque rei é o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele tem um príncipe. A Bíblia diz aqui, ó, vocês andavam segundo o curso deste mundo, e o homem sem Deus, sem Cristo, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua, agora ele está atuando nos filhos da desobediência. Não se engane. A Anita tem um espírito atuando nela. Peguei ela porque todo mundo conhece. Qualquer outro exemplo de qualquer pessoa que você conhece que não tem Jesus, eles não são livres. Eles estão debaixo do espírito da potestade. Está falando de Satanás, de acordo com João 12:31. O príncipe deste mundo, Jesus falou. O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. As pessoas sem Jesus, elas estão debaixo da escravidão de Satanás lá fora. Daí a necessidade de você convidá-las para a igreja e pregar o evangelho para elas. Quem está entendendo, diga amém. Para livrar essas pessoas. E ele atua no ar. Alguns teólogos tentam isso como metaforicamente, mas a maioria deles coloca isso como algo real. O ar, ele é dominado por principados e potestades regionais. E não só isso. Eles são seduzidos por Satanás. E também tem dentro deles, não só no externo, mas dentro deles, existe a carne. Como o verso 3 diz. Também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Carne que a Bíblia fala, são os teus impulsos, não é o corpo, mas é a tua natureza caída que está rebelde contra Deus. O impulso interior que você tem de mentir, de fazer o mal, de pecar, de estar longe de Deus. Essa é a tua carne. Nós andávamos na inclinação dessa carne. E aí a Bíblia vai encerrar dizendo o veredito dessas pessoas. E éramos, por natureza, filhos da ira. Uma expressão semita que quer dizer que todo aquele que não tem Jesus, que não nasceu de novo, que não recebeu Jesus de verdade no seu coração, é filho da ira. Um dia, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Quem vai comigo, dá uma glória a Deus aí? E quem ficar vai receber o derramar do vinho da ira de Deus sobre a terra. Ele vai retirar a sua noiva para derramar a sua ira contra o pecado. Quem abusa de uma criança hoje não vai ficar impune. Por mais que a lei possa absolvê-lo, Deus vai derramar a sua ira sobre essas pessoas, sobre esse mundo. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Não desvia a sua atenção. Aí nós temos no verso 4, uma transição. Você não precisa ficar desanimado com o que eu acabei de dizer. Pelo contrário, você tem que ficar muito alerta e atento. Porque eu acabei de expor para você um evangelho genuíno, que mostra para você a tua maldade, sem nenhum compromisso, se você vai gostar ou não. Mas sabendo que nesse momento, enquanto eu falo, o Espírito Santo está falando no teu coração. Por quê? Porque apesar de nós sermos mal, e no passado nós estávamos, enquanto cristãos, mortos em nossas transgressões, as nossas famílias estavam afligidas por desavença familiar, conflitos familiares, perda, problemas terríveis, doenças psicossomáticas, doenças físicas. Apesar disso tudo, a Bíblia, no verso de número 4, ela faz algo muito lindo que eu sempre amo quando os escritores bíblicos fazem isso. Eles
mudam a figura e a história da humanidade através de um mas. Apesar de estarmos nessa situação, mortos e estávamos destinados à ira de Deus, como também os demais, o apóstolo Paulo vai dizer, verso 4, mas Deus, Ele coloca um mas, que vem para trazer contraste com tudo aquilo que foi dito anteriormente. Ele coloca um mas, que traça uma linha divisória, e cancela todo esse passado ruim que nós acabamos de perceber, e inaugura um novo futuro. Número 2, ele coloca um mas, que introduz Deus na história humana. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor, do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nós não merecíamos o amor de Deus, mas estando nós mortos em nossas transgressões, você estava morto em 2020, 2015, 2010, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele chamou você para a igreja. E juntamente com Ele nos ressuscitou da morte, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele tirou você da sepultura e levou você para o trono. Ele tirou você da escravidão de Satanás e levou você para o reino do seu maravilhoso Filho, o reino da luz. Aqui, meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo convertendo almas nesse lugar. Tem que tirar aqui que está um pouco calor aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus levantou um profeta aqui, Deus abençoe. Receba galardão dobrado aí. Preste atenção, e anota, você que está anotando, e grava e memoriza. Nas maiores transições da sua vida, Deus está presente. Volta na imagem lá. Deus, Ele sempre vai estar presente no momento de mudança de trevas para a luz. Você não tem como sair de um passado tenebroso e viver um futuro glorioso se você não inserir na equação da sua vida a pessoa de Deus. Tem pessoa que tenta tirar aquele mas Deus do meio ali, da parte transicional, e tenta colocar coach, e tenta colocar livro de autoajuda, e tenta colocar tratamento psiquiátrico, e tenta colocar tratamento medicamentoso, e tenta colocar tratamento médico, e tenta colocar qualquer outro tipo de religião. Vou falar mais, você já me conhece. Tenta colocar a igreja evangélica, inclusive, ali no meio. Tenta colocar missionário poderoso ali no meio. Tenta colocar pastor Billy ali no meio. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, mas o pastor Billy te encontrou. A Bíblia não fala isso. A tua vida só muda quando você inserir Deus. A tua vida só é transformada quando você realmente assumir um compromisso real com Deus e trazer Deus para dentro da tua vida. Que nem o pastor Vanderlei estava cantando aqui. Que nem o Regis Danese fez sucesso em 2010 cantando aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quando você faz esse convite e Deus, Ele entra na sua vida, Ele encontra você, talvez com alguns irmãos como eu conheço, Ele encontra você através de pessoas e de servos fiéis. Por exemplo, muitos irmãos que eu batizei aqui, Deus encontrou você através da minha vida, isso é verdade. Eu mereço, de acordo com a Bíblia, esse galardão, eu vou ter esse galardão.
Deus reservou para mim esse galardão. A Bíblia diz que Deus reservou para os pastores em 1 Pedro uma coroa de glória, que não morrerá por causa que eles ganham almas. A Bíblia diz lá em 1 Pedro. Então, através da minha vida, que não sou nada, absolutamente nada, não tenho nenhum atributo para isso, mas através da minha vida, Deus teve misericórdia de mim, de encontrar a sua vida. E muitos aqui testemunham, você podem chegar em qualquer irmão aqui e perguntar: o que Deus fez na sua vida a partir do momento que você começou a ir na igreja? Deus transicionou a sua vida. Talvez você se encontrava em trevas, talvez você se encontrava morto, talvez você se encontrava perdido, mas Deus, em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, em alguma data, mas Deus convidou você para estar na igreja, mas Deus encontrou você através de uma pregação, e a partir daquele dia, a tua vida nunca mais foi a mesma. Aleluia! A vida do ser humano só muda quando Deus entra na equação. A vida do crente só muda quando Deus entra na equação. Pode ser crente frequentador de igreja e estar sem Deus, a vida dele não vai mudar. É por isso que às vezes tem crente que fica 20 anos na miséria, aí um dia ele escuta uma mensagem como essa, e depois de 20 anos dentro da igreja, aí sim é a primeira vez que a vida dele muda de verdade. Porque dentro da igreja ele recém encontrou o Jesus da igreja. Quem está entendendo essa humilde mensagem aí, dá um glória a Deus aí, só para eu saber. Eu quero dizer para você nessa noite, que a tua vida só vai mudar, e eu venho como um profeta de Deus na sua vida nessa noite. Ei, olhe para mim, eu venho como um profeta de Deus na sua vida nessa noite, dizer para você: Deus quer mudar a sua vida em 2026, Deus quer tirar você da doença para a saúde, Deus quer tirar você da depressão para a saúde psíquica, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar teu casamento, Deus quer fazer você viver os milagres de Deus em 2026. Mas para que você possa fazer essa transição, você precisa nessa noite, em primeiro lugar, assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Se batizar nas águas, comprar uma Bíblia e carregar a Bíblia. Se vestir como crente, falar como crente e se converter de verdade. Não ser o famoso Raimundo, pé na igreja, outro no... As maiores transições da nossa vida só acontecem quando Deus está presente. Ei, Deus está presente na sua vida nesse momento que você está aqui. Você que saiu da tua casa, não deu ouvidos para o teu sofá confortável lá e veio para esse lugar. Você está no lugar onde Deus está presente nesse lugar. E se você tiver fé, Ele pode transicionar a tua vida. Se você chegou desmotivado, cabisbaixo, afastado de Deus, Deus pode mudar a sua vida nessa noite. Eu estive a madrugada nessa noite em oração, e Deus me falava que Ele ia curar muitas pessoas nesse lugar. Ei, Deus vai curar você da doença nessa noite. Você que chegou aqui com dor de cabeça, dor nas costas, dor em algum órgão, alguma parte do teu corpo, dor física, ou você que chegou com dores psicológicas e emocionais, Deus vai curar você nessa noite. Você que chegou aflito espiritualmente, Deus vai libertar você e vai curar você nessa noite. Quem crê nessa palavra? Porque eu volto a dizer e repetir para você gravar e não esquecer: as maiores transições da vida de um ser humano só acontecem quando Deus aparece para esse ser humano. Na Bíblia é assim. Moisés só mudou quando Deus apareceu na sarça. Abraão só mudou quando Deus apareceu para ele na tenda. Gideão só mudou quando Deus apareceu para ele no lagar. Jacó só mudou quando Deus apareceu para ele em Jaboque. Paulo só mudou quando Deus apareceu para ele na estrada de Damasco. Sempre quando Deus se apresenta para você, é porque Ele vai mudar a tua situação. Através dessa igreja, Deus está se apresentando para algumas pessoas nesse lugar. Deus sempre está nas mudanças, Deus sempre está nas transições. Grava isso no teu coração nessa noite. Nas mudanças das trevas para a luz,
Deus está lá. Na mudança do caos para a ordem, Deus está lá. Na mudança da escravidão para a liberdade, Deus está lá. Na mudança do deserto para a terra prometida, Deus está lá. Na mudança da noite de choro para a manhã de alegria, Deus está lá. Na mudança da dor para a cura, Deus está lá. Na mudança de uma vida envergonhada, da vergonha para a honra dobrada, Deus está lá. Na mudança do medo para a fé prevalecente, Deus está lá. Na mudança da confusão para a direção de Deus, Deus está lá. Na mudança da escassez para a provisão e prosperidade, Deus está lá. Na mudança da tempestade da tua vida para um período de paz que Ele vai instaurar na tua vida, Deus está lá. Na mudança da prisão para o livramento, da queda para a restauração, do vale da morte para o reino da vida, Deus está presente. Porque nas maiores transições da história, Deus sempre esteve presente conduzindo aquele processo. Às vezes Deus fecha portas na sua vida porque Deus quer mudar a sua vida. Ei, preste atenção. Às vezes Deus afasta pessoas de você porque é o processo de Deus para transicionar, porque essas pessoas estão te puxando para trás, não estão deixando você avançar espiritualmente. Deus não vai poupar você de perdas e de choro, se isso for necessário para mudar o teu coração. Por que, pastor, que o Senhor diz isso nessa noite? Quem tem pai aqui, tem pai e mãe aqui, dá uma glória a Deus aí. Porque os pais que estão aqui não poupavam de disciplinar os seus filhos, porque isso é para o bem deles. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Hebreus capítulo 12 diz: não fique entristecido quando você sofre a disciplina de Deus, porque Deus disciplina aquele que Ele ama, tal como um pai disciplina os seus filhos. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite, dá uma glória a Deus. Então vamos voltar ali para nós relembrarmos. Eu vou partir para a Santa Ceia nessa noite. Não vai dar tempo de eu entrar na segunda parte do texto. Até aqui Deus tem falado com você, sim ou não? Então, a primeira parte do texto, ela fala sobre a morte que nós tínhamos em Cristo. Ela fala sobre a perdição na qual nós estávamos sem Jesus. E aí o apóstolo Paulo instaura a pessoa de Deus, e Deus entra na vida da humanidade. E Deus entra rico em misericórdia, com um grande amor, para mudar você. E você percebe que um texto, eu estou encerrando, que começa na sepultura, que começa falando de pessoas mortas, preste atenção aqui em mim, que começa falando de pessoas caídas em delitos e pecados, que começa falando de pessoas, de cadáveres, que não sentem, que não falam, que não têm volição, mortos em seus pecados. Um texto que começa em trevas, é um texto que transiciona através da pessoa de Deus, e termina falando do trono nos mais altos céus. O teu passado de trevas Deus está cancelando nessa noite. E se você realmente ouvir essa mensagem e tiver fé no teu coração, você vai encerrar o ano de 2026 no trono. Porque esse texto é muito lindo, eu vou pregar ele na próxima oportunidade. Próximo versículo, ele fala que apesar de mortos, Ele nos deu vida. Próximo versículo. E com Jesus, Ele nos ressuscitou. Porque o remédio para quem está morto não é... Quem está morto não precisa de remédio, não precisa de terapia, de
métodos terapêuticos, médicos. Quem está morto, um cadáver, ele só pode reviver, ele precisa ressuscitar. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, se você é crente, espiritualmente, um dia vai ser fisicamente, nós vamos viver isso como igreja, mas até agora em 2026, espiritualmente, você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está acima do príncipe da potestade do ar. Você está acima do domínio de Satanás. A tua família, se você é crente verdadeiro, ela pode estar acima do império satânico. A tua vida está acima dos problemas, da falta de dinheiro, do boleto não pago, dos problemas financeiros ou dos problemas conjugais ou familiares. Você espiritualmente está assentado nas regiões celestiais com Cristo, acima de todo principado, de toda potestade, de todo problema, de todo obstáculo, de toda falta. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem quer ser vencedor aí, dá glória a Deus. A Bíblia promete que em Cristo, em Romanos 8, você é mais do que vencedor. Você percebe aqui 3 atmosferas. Preste atenção, estou encerrando e vamos partir para a Santa Ceia. 3 atmosferas. A atmosfera de morte, onde os seres humanos da terra estão, sem Deus. Você percebe a atmosfera do ar, do príncipe da potestade do ar, Satanás, que governa, que influencia, que seduz essas pessoas em prazeres transitórios do pecado. Mas você tem um terceiro ambiente, que essa igreja do bairro Itararé está presenciando nesse bairro há 5 anos. Acima dessa segunda atmosfera, você tem um ambiente celestial, aonde todo crente verdadeiro está assentado com Cristo. Caso você ainda não tenha entendido, eu quero falar isso aqui em tom de profecia na sua vida. Os teus problemas da atmosfera de baixo, eles não podem tirar a paz e afligir o teu coração, porque você pertence à atmosfera de cima. É por isso que o crente, quando o diagnóstico médico vem, ele fica triste porque ele é ser humano. Mas ele limpa as lágrimas, ele vai para o quarto, ele ora com fé para ser curado, porque ele é de outra atmosfera. É por isso que o crente, quando o desemprego vem, quando a perda vem, quando a falta vem, quando ele cai em pecado, ele se entristece, ele fica angustiado naquele primeiro momento, porque ele é ser humano. Mas 2 minutos depois ele se levanta, ela se levanta, ele ou ela enxuga as lágrimas e vem no culto de sexta-feira de oração, e vem no culto de domingo, e as pessoas aí fora olham e não sabem, não conseguem entender, os parentes não conseguem entender. Meu Deus, ela passa por isso, ele passa por isso, mas não desiste na igreja. É porque dentro do coração dela, ela pertence a outra atmosfera, é a atmosfera da fé, é a atmosfera da crença de um Deus poderoso, que pode fazer o impossível na sua vida. Coloque-se de pé, você que acredita nessa mensagem.